Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da correção da prova da Prefeitura de Miranda. Prova esta que ocorreu no dia 9 de outubro de 2022. Fala aqui do domingo, do dia 9. O candidato, né, com certeza achou o canal, encontrou o canal, mandou a prova para mim. Quero agradecer, tá? Quem enviou a prova para mim. Não vou revelar o nome aqui, é claro, né? O nome aqui você vai ver que eu vou mostrar a prova daqui a pouquinho. O nome vai estar escondidinho e tal, sem te comprometer, tá bom? Só para você me envia a prova e a gente coopera com os demais candidatos, o pessoal que fez a prova em Miranda, o pessoal que está ansioso para saber aquilo que errou, aquilo que acertou. E também, claro, né, cara, para que aqueles que estão se preparando para as próximas provas FAPEC, né? Nós vamos ter algumas provas agora do interior, também já possam pegar aí o exemplo dessa prova e já se preparando, né? Se preparando para a sua prova FAPEC. Antes de começarmos, porém, dois recados. Primeiro, é você que financia o Gramática Descomplicada. Então, logo que começar a prova, vai aparecer um QR Code aqui do meu lado, é o QR Code da minha conta Pix, tá bom? Então é só você mostrar o celular para o QR Code e aí você já vai ser direcionado, claro, né, com o aplicativo do seu banco, ser direcionado já, faça a doação do valor que você assim desejar, tá bom? O vídeo foi bom para você, te ajudou, né? Então aí você faz a contribuição com o canal. É você que financia, é você que sustenta o Gramática Descomplicada. Qualquer valor, R$1, R$2, R$10, você é que escolhe, é você que financia o Gramática Descomplicada, esse espaço, né, que nós criamos, que eu, professor Gessé, criei para que a gente possa única e exclusivamente falar sobre concurso público e falar sobre gramática, tá? E agora, é claro, você pode estudar com o professor Gessé Cortes. Eu tenho meu curso agora, meu curso online, tá? Você de qualquer lugar do Mato Grosso do Sul, você de qualquer lugar do Brasil pode se preparar aqui para as provas FAPEC, as provas de diversos concursos, tá bom? É só você olhar aqui na descrição, eu vou deixar o link para o grupo de divulgação do meu curso. Lá nós falamos de valores, o curso ocorre em todos os sábados, no período vespertino. É um curso modular, dividido em 4 módulos, tá? Módulos de duração de 3 meses, para que você possa, né, se preparar constantemente para os concursos públicos que estão por vir. Tá bom então? Beleza. Falei do curso, falei do QR Code e agora vamos fazer o procedimento da correção da prova. Me acompanha então? Me acompanha aqui. Tá aqui a prova, a interface da prova, prova Prefeitura de Miranda, uma prova FAPEC. Ela aconteceu, cargo 4012, né, para quando você for procurar o seu gabarito, tá bom? Deve sair amanhã, o mais tardar, tá bom? Aqui o local onde foi feita a prova, né? Aqui o nome da candidata, que eu falei que eu escondo, né? E o número de inscrição também, o número do documento de identidade também. Foi uma prova de farmacêutico bioquímico, tá? Como não deveria ser diferente, tá? As provas FAPEC, elas são abertas com um texto, tá? Assim como a maioria das provas que você for fazer em diversos concursos públicos, tá? Só que daí você vai perceber que a prova FAPEC ela tem uma particularidade. Por exemplo, ela deixa sempre as lacunas, a gente vai ver qual que vai ser a lacuna, tá? E ela vai fazer diversas ocorrências a essa prova, sempre fazendo menção a esse texto, melhor dizendo, tá? E a gente já tem o texto 1, que não tem necessariamente a ver com a interpretação do texto. Então a gente não vai fazer a leitura, pelo menos por enquanto, tá bom? Me acompanha aqui, não? Nós temos aqui, na frase, algumas delas surgem, na frase, abre aspas, algumas delas surgiram do estudo de outras, tá? Então nós temos uma primeira oração, o verbo surgir, tá? E a gente tem uma conjunção aditiva e posteriormente se desenvolveram. Então notem que a concordância é feita com algumas, isso prova que é o mesmo sujeito, tá? De forma independente de objeto inicial de estudos. A parte sublinhada representa uma oração coordenada sindética aditiva, tá? Ela não é adjetiva, ela também não é subjetiva e nem predicativa, tá? Ela tem uma conjunção aditiva que faz dela uma oração subordinada, uma oração coordenada sindética aditiva.
viu? Você não precisou fazer menção ao texto, tá? Fazer referência ao texto. Mais uma, olha o exercício 2. Não é certo, abre-se o objeto estudado, separam-se suas partes, estuda-se sua composição química. Quanto à colocação pronominal, são identificáveis 3 casos de ênclise, tá? Então, neste caso aqui, nós temos uma ênclise. Ou melhor, são 3 ênclise. O que é a ênclise? É quando você coloca o pronome depois do verbo. Então, nós temos abre-se, nós temos separam-se e nós temos estuda-se. Nos 2 casos primeiros, os 2 primeiros verbos em relação ao pronome, a colocação do pronome é obrigatória na ênclise, e depois no segundo caso, há quem diga que há uma facultatividade, tá? A conjunção aditiva ela não atrai, mas a frase não se inicia somente pelo verbo, então ela se inicia pela conjunção. Então poderia também colocar e se estuda, mas estuda-se também é um caso correto de colocação. Note que ele não está abordando a regra, ele só quer que você reconheça a colocação. Trata-se então de um caso de ênclise, tá? A resposta correta é a letra C. Você está me acompanhando? A primeira, a questão correta é a letra B, tá? E número 2, a questão correta é a letra C, sem fazer menção ao texto, tá? Muito bem. Aí eu tenho a terceira questão. Na oração, a cópia é somente uma das consequências possíveis do estudo de um produto ou ideia. Então, o trecho em destaque corresponde a que... Então, notem, eu tenho o verbo ser, que é um verbo de ligação, tá? Então, para o verbo ser não ser verbo de ligação, demora, tá, colega? E depois eu tenho o meu sujeito, que é cópia, e é claro, logo depois eu tenho o meu predicativo do sujeito. Então, essa composição aqui é uma composição de um predicado nominal, tá? Então, eu tenho predicativo, que é o núcleo do predicado nominal, e eu tenho o verbo ser aqui, que não emite transitividade. Quando nós dizemos que ele não emite transitividade, é porque ele não é núcleo do predicado, tá? O núcleo desse predicado, neste caso, é o predicativo, que é, no caso aqui, somente uma. Então, no caso, uma das consequências possíveis do estudo de um produto ou ideia, tá? E então, o predicado é nominal, nós temos um predicativo do sujeito sublinhado aqui, tá? A resposta correta é a letra D. Agora, ainda, se você frequenta as minhas aulas, se você faz o meu curso, né? Você nota que é uma questão que normalmente eu repito, né? Que é o seguinte, é um procedimento, não só da FAPEC, mas é um procedimento de várias outras bancas. O que ele faz? Ele escolhe uma palavra e ele altera essa palavra. Ao alterar a palavra, ele vai perguntar, se eu altero a palavra, quantas outras palavras também sofrerão alteração? Então, notem aqui que eu tenho um agente da passiva, mas só que esse agente da passiva tem outras palavras que faz menção a esse agente da passiva, tá? Então, dá uma olhada aqui. Logicamente, isso não é feito pelos desenvolvedores, tá? Olha o que ele vai propor. Se a palavra sublinhada, que no caso aqui é desenvolvedores, as outras demais sublinhadas, o candidato que sublinhou, tá? Fosse flexionada no singular, quantas outras palavras, exceto a que você modificou, é claro, precisariam ter a grafia modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal? Por que verbo-nominal? Porque a gente vai ter tanto casos de concordância verbal, como casos de concordância nominal. Então, aqui a gente vai destacar as palavras, tá? Então, vamos lá. Logicamente, isso não é feito pelo desenvolvedor, tá? Proprietário dos programas, já que são eles, então, já que é ele, tá? No caso, o desenvolvedor, ele, o criador e o dono do código-fonte. Então, você nota que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras sofreram alteração quanto à sua concordância, quanto à correta concordância verbo-nominal. A resposta correta é a letra B, tá? Muito bem. Então, a gente percebe isso, né? No pronome relativo que faz menção a desenvolvedores, o pronome relativo não altera porque ele não demonstra concordância, né? Ele é invariável, tá? Mas o sujeito aqui é o que?
Mas o verbo faz a concordância não com o que, mas com quem o que faz referência, que no caso são os desenvolvedores. Os desenvolvedores são eles os criadores. Então, se eu mudo para desenvolvedor, a frase fica: é feito, logicamente isso é feito pelo desenvolvedor, proprietário dos programas, já que é ele o criador e o dono do código-fonte. São 8 palavras que sofrem alteração, certo? Muito bem. Faz o 5. O termo quem, situado na abertura do texto, cumpre morfologicamente. Então, ele quer uma função morfológica. A função de pronome, vamos lá? Se fosse função sintática, a gente deveria fazer a análise sintática, é claro. Notem, quem é que nunca abriu um objeto eletrônico qualquer para tentar entender seu funcionamento? Notem, quem é que, aí eu tenho aqui a minha oração subordinada, predicativa, para tentar entender, eu tenho a minha oração adverbial final, tá? E aí eu tenho no início, e aí eu tenho uma pergunta direta. A pergunta direta, ela vem com um ponto de interrogação. Então, quem vai fazer a função dele de pronome interrogativo, tá? Então, aí o candidato acerta a questão e pronome interrogativo, tá bom? Porque depois que você resolver a questão, depois que você responder quem é que nunca, eu nunca, ou eu fiz isso, então, o Paulo fez isso, então ele vai substituir pelo Paulo, né? Por isso, pronome interrogativo, que é uma pergunta direta, tá? Resposta correta, letra E. Os termos retirados do texto avanço e estudos decorrem do processo de formação de palavras denominado de derivação. E aí, para você que estudou, tá? A derivação é regressiva, tá bom? Por que é regressiva, colega? Alguns teóricos dizem que a palavra regride do seu estado verbal para o seu estado nominal. Alguns dizem que ela fica menor, mas não é porque ela fica menor, porque nós temos aí no caso o verbo avançar e o verbo estudar. Não, é porque ela regride do seu estado original para um outro estado, que é o estado de substantivo. Necessariamente um substantivo abstrato, tá? Então a palavra avanço deriva imediatamente do verbo avançar e a palavra estudo deriva imediatamente do verbo estudar. Quando nós temos um verbo como palavra raiz, como semantema, né, palavra raiz, e ela dá origem a um substantivo abstrato, nós dizemos que houve uma derivação regressiva. Ela não é imprópria, ela não é parasintética, ela não é tampouco prefixal e sufixal. É uma derivação regressiva, tá? Normalmente eu brinco com os alunos assim. Você tem que entender qual é a palavra que nasceu primeiro. Quem nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro é o verbo avançar, é a ação. A partir da ação de avançar, eu tenho o substantivo, que é o avanço. Quem nasceu primeiro? O verbo estudar ou o substantivo estudo? É o verbo estudar, porque só com a ação de estudar eu tenho o substantivo estudo. O substantivo estudo, o estudo deste caso, ele só é o estudo desse caso porque alguém estudou, porque houve ação, tá? Então nós dizemos que a palavra regride do seu estado de verbo para o seu estado de nome. Então, no caso, uma derivação regressiva. Aqui uma pergunta específica de pontuação que leva em consideração o terceiro parágrafo. Avalie as seguintes propostas de substituição dos travessões empregados no terceiro parágrafo, que, por continuarem associando corretamente as palavras do contexto da frase, preservam a coerência textual e o sentido original da mensagem. Por quê? Porque determinadas sinais de pontuação, eles vão alterar significado. Logo de imediato, eu já vou falar para você. Muito raramente uma vírgula pode ser substituída por aspas, porque é outra função. As aspas elas servem para destacar, para dar um destaque, não para dar uma explicação sobre algo. Para dar uma explicação sobre algo, a gente usa vírgula ou a gente usa parênteses. A gente também pode aplicar em algum caso ponto e vírgula, mas tem que ser muito específico, tá? Quer ver? Ele quer substituir o travessão. Então vamos lá. Então vamos dar uma olhada nesse terceiro parágrafo aqui. Ele aqui, ó. Esse trecho aqui. O nome engenharia reversa, vê aspas. Por quê? Porque é um destaque. Ele está deixando claro que é o nome do termo ao qual ele se refere. Define muito bem o conceito de que ela faz. Trata-se do estudo de um objeto. Aí ele vai explicar o que é objeto, por isso que ele abriu o travessão.
seja um processador, um monitor, um programa ou até mesmo um simples relógio. Fechou? Travessão. Que consiste. Então, notem que a oração ela sofre uma interrupção. Estudo de um objeto que consiste, certo? É a progressão da frase. Então, seria correto a gente usar uma vírgula ou seria correto a gente usar um parênteses? A gente não alteraria o significado que ele quer dar. Vírgula e parênteses seria a afirmativa 1 e a afirmativa 4, que encontra a sua correta colocação na letra A, certo? Está me acompanhando? Já estamos na questão 7, vamos para a questão 8 agora. A questão 8, ela trata do seguinte, tá? O que seria o significado da palavra dissecação? Quando você disseca alguma coisa, você não faz um rompimento, você não faz uma reformulação, nem promoção, nem um agravamento. Você faz um esquadrinhamento, você esquadrinha, você faz um estudo, né, esquadrinhado. Então você chega pro sapo, chega lá no sapo, né, vai cortando o sapo e vai tirando as partes e tal. É o dissecar. Então é um esquadrinhamento, seria a substituição correta. Ele perde um sinônimo, né? Uma sinonímia, tá? A 9 diz respeito ao estudo do hífen, colega. Então, o que acontece? Antigamente, anticópias também não teria hífen, tá? A gente não usava hífen quando o prefixo terminava numa vogal e a palavra começava numa consoante, tá? Então, ela está errada. Ela está perguntando dos corretos. Correto seria código-fonte, que é um substantivo, e vice-versa também, que também está correto. Por quê? Porque é uma expressão em língua portuguesa, né? Vice-versa. O errado seria anticópia interoperáveis. Por quê? Porque quando o prefixo termina em consoante e a palavra começa em vogal, eu não separo por hífen. Não tem regra para isso, tá? Isso levando em consideração o novo acordo ortográfico. Então, se está correto, quais são as corretas? A correta, então, seria A2. Opa, estou marcando errado aqui. A correta seria A2 e A3. São as duas corretas, tá? Estão erradas a número 1 e a número 4. Correta A2 e A3, tá? Muito bem. Agora uma questão de crase que leva em consideração a lacuna, tá? Que ele destacou lá no texto. Vamos lá ver as lacunas, então? Vamos lá. Então me acompanha aqui com as lacunas. São essas três aqui. Desde sua primeira utilização. Diz a regra que se eu tenho uma preposição, então depois eu não posso ter outra preposição, tá? Então, disso no que diz respeito à crase. Então, aí no caso, já eliminaria. Aqui ficaria sem crase. Aqui eu fiquei meio confuso, porque como é um scanner, eu não sei se de repente foi o candidato. Você vê aqui que tem um ponto aqui, mas se nós progredirmos o texto, não teria motivo de ter um ponto aqui. Então, isso aqui ficou um pouco confuso. Mas não há regência da preposição, somente a regência da preposição até. Nota que é um caso de paralelismo aqui. Hoje constitui um método que assegura o atendimento e que assegura do entendimento e melhoria da melhoria, né, daquilo que se estuda até a descoberta. Então, nesse caso também não teria, tá? Só teria crase na última lacuna. Não há um registro inicial referente à utilização da engenharia reversa. Troca a utilização por feito, né? Feito, tá? Pode ser feito. Inicial referente ao feito da engenharia reversa. Então você troca por uma palavra masculina, a palavra feminina, e espera a transformação de a para ao. Então seria sem crase e crase, tá? Que teria a alternativa correta, a letra C. Muito bem, excelente. Aqui ele quer perguntar a respeito do referente do pronome. Então é um caso de coesão do texto, tá? O pronome ela, que aparece em negrito no primeiro parágrafo, está retomando a expressão. Então vamos lá? Primeiro parágrafo. Então ele aqui, ó. Então vamos ler o período anterior. Então vamos lá. A engenharia reversa está cada vez mais se tornando uma importante área de pesquisas para o avanço das tecnologias existentes, pois possibilita que mesmo aquilo que é protegido por leis reguladoras da propriedade intelectual seja estudado e melhorado pela tradicional concorrência. Apesar de parecer uma espécie de cópia, ela quem?
a engenharia reversa, tá? Se é engenharia reversa, então o correto é a letra B. Me acompanhando? 12. Bom, aqui, ó. Analise as seguintes expressões e a relação estabelecida no texto com os termos subsequentes. Relógios de pulso, ele fala que são vítimas, tá? Engenharia reversa, ele fala que é um método. E programas aqui é proprietários, né? Programas proprietários sistematizados. Ficou meio estranho, né? Que parece que são programas sistematizados e proprietários. De qualquer forma, olha o que ele vai perguntar. É utilizado o sentido conotativo. Então, notem, são programas proprietários sistematizados, tá? Ficou estranho essa número 3 aqui. Mas, de qualquer forma, tem uma alternativa, né? 1 e 3 aqui. Porque a formatação confunde aqui, ó. Programas proprietários sistematizados. Se são programas sistematizados, não teria linguagem conotativa. A única que teria linguagem conotativa seria a número 1. O que é a linguagem conotativa? É quando você empresta um significado. Um relógio de pulso, ele não é uma vítima. Uma vítima é uma pessoa, um adjetivo próprio para uma pessoa. Então, neste caso, eu estou fazendo um empréstimo, né, de figura de linguagem, o que torna o sentido conotativo apenas a letra A, tá bom? Então, 12 é apenas a letra A. E, finalmente, no 13, nós temos uma questão de interpretação do texto. Se você fizer a leitura do texto, a que condiz com a leitura do texto é a letra B. Aí você faz a leitura, porque senão a correção fica cansativa, tá bom? Faz a leitura lá. E aí a gente tem a questão 14, que também é uma questão de sinônimo, tá? Que é aquilo que é uma etiocicrasia, etiocicrático, é algo que é peculiar, particular, tá? A correta é a letra C. Certo, então? Essa foi a correção da prova de Miranda, tá? Eu tenho aqui a prova toda, o candidato fez o scanner da prova todinha. Então, caso você queira, tá? É só entrar em contato aqui comigo no canal. É legal também você deixar um like, tá? Se você gostou do vídeo. E deixa ali, faz um comentário, deixa um obrigado se foi útil para você, tá bom? Isso ajuda muito o canal ganhar a devida relevância. E se você quiser a prova, eu vou deixar também na descrição o meu e-mail, é o prof.gccortez@gmail.com. Você escreve para mim e eu mando essa prova para você. Tudo bem então? Essa foi a prova, ou melhor, essa foi a correção da prova da Prefeitura Municipal de Miranda. Nossos irmãos, um abraço para a cidade de Miranda. Eu já brinquei várias vezes, né? Eu sou campograndense por um erro no destino, né? Para eu ter nascido em Aquidauana. Você sabe que a cidade irmã ali, colada ali, é a cidade de Miranda. Então, um abraço aos meus irmãos de Miranda. Espero que ajude essa correção. Se você achou que eu fui rápido demais em algum tópico, é só você colocar a pergunta aqui na descrição. Eu prometo para você que faço um vídeo sobre a sua dúvida. Sua dúvida é a crase, sua dúvida é a colocação pronominal, o período composto por coordenação, o período composto por subordinação. Deixa aqui sua dúvida, eu prometo que eu faço um vídeo sobre a sua dúvida, tá bom? Então tá bom então. Bom, então, mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.